Para Miguel Oliver, o silêncio não é vazio. É materialidade que ainda não encontrou nome. E me atraía muito imagens e atmosferas que carregasse um estado mais denso, algo que provocasse silêncio, contemplação ou até curiosidade. Não era necessariamente um horror explícito, o que eu gostava, mas a sensação que aquilo produzia. Há um momento, antes de qualquer coisa, em que o silêncio ainda é matéria informe. E é exatamente aí que Miguel instala sua pesquisa. Não no grito, mas no instante que o antecede. Não na explosão, mas no vestígio que ela deixa. Não no acontecimento, mas em tudo o que existe ao redor dele. Em Formas do Silêncio, o artista não trata de representar o silêncio, pois o reduziria à ilustração. Trata-se de dar-lhe corpo, peso, textura, limite. Transformar a ausência em presença palpável. Converter o vazio em matéria que ocupa espaço, que projeta sombra, que exige ser tocada. Miguel Oliver não está interessado em contar histórias, mas na tensão que antecede qualquer história. Naquilo que resta depois que ela se encerra. Nas presenças simbólicas que habitam esse entrelugar. Seu trabalho não narra, sugere. Não conclui, abre. A pergunta que atravessa toda a sua pesquisa é esta: como dar forma àquilo que normalmente não pode ser visto? Não se trata de abstração vaga. Miguel define com precisão cirúrgica seu campo de interesse. Os estados internos que permanecem antes ou depois de um acontecimento transformador, sem jamais focar no evento em si. O que importa é a pulsão, a intensidade, aquilo que está prestes a explodir e ainda se contém. Ou o que restou depois da explosão, quando já não há mais ruído. Apenas o peso do que aconteceu. Esta é uma escolha singular. Miguel recusa o espetacular, o clímax, a virada narrativa. Prefere o limiar, a latência, o presságio. Prefere aquilo que a cultura contemporânea, obcecada pelo acontecimento, insiste em ignorar: o espaço entre as coisas. A série Antes do Grito é o desdobramento mais potente desse campo conceitual. As obras carregam títulos que são também estados emocionais: colapso, limiar, latência, sequela, remorso, emergência, saturação, vigília, crueldade, presságio. Não são explicações, não são legendas, são coordenadas de um mapa afetivo que o artista não fecha, apenas sugere. Cada palavra-título funciona como uma chave que abre uma câmara de ressonância na qual o espectador é convidado a entrar. A obra não diz o que sentir. Ela cria as condições para que o sentimento aconteça. O que Miguel Oliver faz é raro na produção contemporânea brasileira. Raro porque o seu processo não busca o acabamento como efeito visual. Busca a coerência entre gesto, risco e resistência da matéria. Ele trabalha com cerâmica fria, papel, pigmentos, cola, verniz e materiais orgânicos. Tudo isso organizado dentro de molduras caixa, as shadow boxes, que funcionam simultaneamente como limite físico e moldura conceitual. A caixa não é suporte, é dispositivo de contenção e tensão. A obra existe dentro de um limite que a pressiona, e é dessa pressão que nasce sua potência expressiva. Miguel descreve o fazer como um campo de aproximações e recuos, de correções e escuta. A matéria não é submetida a um controle absoluto. Ela negocia com o artista o tempo todo. A fissura, o desgaste, o acidente não são erros que se descartam. Passam a integrar a narrativa da própria obra. A cerâmica fria racha sob pressão? Isso é fala. O pigmento escorre para onde não foi planejado? Esse desvio é direção. Há uma sombra que é proposital. Há um limite que tensiona a forma. Cada peça de Antes do Grito mede 18 por 24 centímetros. Uma escala íntima, que não impõe distância, que não exige um pedestal para ser admirada.
A obra se coloca no limite entre o que se mostra e o que se esconde, entre o que a mão revela e o que ela protege. A pesquisa de Miguel Oliver se desdobra em 3 séries que funcionam como camadas de uma mesma investigação. Antes do Grito, reúne máscaras que investigam estados emocionais próximos da ruptura. Rostos que não são retratos, mas arquiteturas de um sentir. Resíduos desloca o olhar para aquilo que permanece depois que algo acontece. As marcas, os fragmentos, as transformações irreversíveis deixadas pelo tempo sobre a matéria. É uma série sobre o rastro, sobre o que não se apaga. Presenças introduz entidades que habitam esse universo simbólico. Figuras que existem em relação a esse mundo, estabelecendo ações como buscar, contemplar ou guardar, sem que suas histórias ou identidades sejam totalmente reveladas. São presenças que não se explicam, sustentam. O que impressiona é a maturidade do discurso de Miguel, tão refinada quanto sua prática. Ele não explica a obra, ele sustenta o campo aberto onde ela opera. Fala do seu trabalho com a clareza de quem sabe que a palavra também é matéria, que o dizer se constrói no ateliê junto com o fazer, que curadoria e criação não são momentos separados de um mesmo processo. O que Formas do Silêncio nos oferece não é um conjunto de respostas, mas um universo simbólico que respira. As obras não se entregam inteiras. Elas pedem que se pare, se escute o não dito, que se habite o espaço entre as coisas. Essa é a extravagância visual de Miguel Oliver. Construir visibilidade para o invisível, forma para o informe e presença para o silêncio. O ponto mais alto da sua obra, aquilo que faz dela um dispositivo verdadeiramente extravagante, é o que ele mesmo nos lembra: que o silêncio não é vazio, é presença, é forma, é matéria que ainda não encontrou nome, e que a arte, quando se debruça sobre o silêncio, não está se diminuindo, mas se expandindo.